quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante e como que, sabendo o que perguntar e sabendo como perguntar, você consegue fazer muito mais com o chat GPT do que simplesmente as buscas que você faria no Google. E é o seguinte, hoje de manhã saiu a regulação da LPD que coloca critérios, estabelece como que vão ser aplicadas as sanções e as multas por violações da LGPD. E isso saiu hoje, então é algo extremamente atual. Eu falei, bom, será que o chat consegue me ajudar a analisar o que ele consegue me trazer? Eu pedi para ele fazer um resumo dos principais pontos e mandei o link. E ele me trouxe, sim, um resumo de alguns dos principais pontos que estão na resolução. Então, a resolução saiu hoje, eu simplesmente joguei o link para ele e falei, me resume o que tem de importante. E ele me trouxe essas informações. Mas aí eu quis dificultar um pouco para ele, perguntei o que essa norma diz sobre reincidência, porque essa resolução da NPD trouxe o conceito de reincidência, então quem já tiver feito uma outra violação à LGPD, já tiver sido condenado, já tiver recebido uma sanção, vai ser considerado reincidente e isso é considerado um agravante que pode aumentar a sanção que vai ser aplicada pela NPD. E aí ele errou primeiro e falou, a resolução não menciona nada sobre reincidência especificamente. E aí entra o meu papel como operadora dele, como advogada, como pessoa que entende o que ele está respondendo, e eu falo para ele que ele está errado e peço para ele ver o artigo que fala sobre reincidência, e aí ele consegue me trazer a resposta correta. Ele até me explicou porque, tecnicamente, ele não conseguiu ler essas palavras, e aí eu falei, bom, vamos começar a mostrar como que ele pode ser útil no dia a dia da advocacia. Pedi para ele listar os principais riscos para uma empresa a partir das sanções trazidas pela resolução, ele me trouxe, e aí eu pedi para ele me dar 5 ideias de serviços jurídicos que eu posso oferecer como um advogado a partir dessa nova resolução. E ele foi muito bem nessa resposta, porque o primeiro item que ele falou aqui é algo que é trazido pela resolução, que é a obrigatoriedade da produção do relatório de impacto à proteção de dados pessoais em determinadas situações. E ele de imediato identificou, olha, esse é um serviço possível, da mesma forma como análise de conformidade com a LGPD, treinamento, capacitação, gestão de incidentes, auditoria, ele me deu várias ideias, eu gostei da primeira e falei, tudo bem, agora eu quero divulgar esse serviço, então crie um texto para um vídeo divulgando esse serviço, e aí eu dei as instruções do vídeo. Tem que ser curto, tem que começar com uma pergunta, etc, etc, e pedir para ele descrever também roteiro, cenário, texto e tudo que for relevante. E ele me trouxe aqui um roteirinho de vídeo que eu posso seguir e gravar. Mas não basta fazer o vídeo, eu queria fazer uma proposta do serviço. Pedi para ele me ajudar a fazer a proposta de venda para esse serviço que ele me deu a ideia a partir da resolução que saiu hoje, que ele analisou. Vocês estão vendo como que uma coisa vai levando a outra, se você souber como perguntar para ele. Depois eu pedi para ele criar uma tabela mostrando as etapas do processo de elaboração do relatório, então ele consegue dar respostas em tabela também, com prazo, com a descrição, tudo que eu pedi para ele me devolve. Depois eu pedi para ele me ajudar a precificar esse serviço, porque não adianta divulgar e ter a proposta, eu também preciso ter o valor da proposta, e ele também foi muito bem e trouxe 3 formas diferentes de precificação. Então, ele também pode ajudar nessa parte. Se você trouxer, por exemplo, qual é o seu custo por hora, etc., ele pode fazer uma precificação ainda mais precisa. O próximo passo foi, então, pedir para ele criar uma estratégia de divulgação e marketing. Ele fez essa estratégia, colocou vários pontos e um deles foi criar conteúdo relevante. E aí eu pedi para ele criar uma tabela de planejamento desse conteúdo relevante e ele fez essa tabela. Então vocês podem ver que você vai conversando com ele realmente e com isso você consegue direcionar as respostas que você espera, que você quer, ter novas ideias e criar junto com o chat GPT, usando ele como uma ferramenta e não simplesmente reproduzindo o que saiu ali de resposta.